A Novo Tempo volta a abrir as portas deste consultório chamado Médico de Família para lhe trazer mais um programa. E hoje vamos cumprir uma promessa não realizada. Não foi por falta de vontade, foi por ser um assunto tão extenso que nos levou até meio do programa que tínhamos intenção de fazer para si. Mas aqui estamos, comprometido então para lhe trazer a segunda parte do programa onde falámos sobre a saúde, a alimentação das nossas crianças, dos nossos bebés e o impacto que essa alimentação tem na vida futura, na sua saúde. E como sempre, e porque foi precisamente quem nos trouxe esse assunto, vamos ter mais uma vez a doutora Eunice Parcelas. Eunice, bem-vinda. Muito obrigada. Nós fizemos realmente uma maldade no programa anterior, que falámos sobre a alimentação das nossas crianças, mas não conseguimos, tão rico é o assunto, não conseguimos chegar ao final do programa e prometimos que hoje, ou seja, que num futuro programa iríamos falar sobre o assunto. Mas eu, antes mesmo de voltarmos ao muito que ainda nos falta falar sobre o assunto, eu pedia que resumidamente pudesses lembrar aquilo que foi o assunto do programa anterior. Então, falámos do ponto em que estão as nossas crianças em Portugal, falámos que a realidade não é muito animadora, há uma grande prevalência de excesso de peso e de obesidade nas crianças, existe também uma grande prevalência de maus hábitos alimentares, portanto, consumo de alguns alimentos em excesso e outros alimentos mais reduzidos, mais reduzida a ingestão. Falámos também da importância dos primeiros 1000 dias de vida na programação desta saúde futura, e esses 1000 dias de vida vão desde a concepção, portanto toda a gravidez e os primeiros 2 anos da vida do bebê. E falámos aqui do aleitamento materno, da amamentação, dos seus benefícios, do seu impacto na saúde e na vida do bebê, da criança e do futuro adulto, e também aqui um bocadinho da introdução alimentar. Falaste também de algo que servirá de ponte para o assunto de hoje, que tinha a ver com o paladar, a educação do paladar dos bebés. E trouxeste até, para mim pelo menos foi uma novidade, a noção de que a mãe, quando está a amamentar, quando está através do leite, já está, de alguma forma, a educar o paladar dos bebés. O que significa que, muitas vezes, também a importância da introdução de alimentos, aquela questão do gosto disto, não gosto daquilo, também tem um papel muito importante, desde logo com o amamentar. Volta lá um pouquinho a esse assunto para percebermos qual é a importância da educação do paladar das crianças e como isso também terá um impacto na forma como elas vão ser alimentadas. Sim, criar um paladar para o saudável, não é? Com apetência para os alimentos mais saudáveis, pode ser muito benéfico para essa criança e para o futuro adulto, porque vai ter preferência por alimentos mais saudáveis e mais naturais. E se for programado desde o início, através da amamentação, como falámos, porquê? Porque o bebê é alimentado através da placenta, não é? Quando está no bebê, quando está na barriga da mãe, através do líquido amniótico, e esse líquido amniótico vai mudando o seu sabor consoante aquilo que a mãe come. Portanto, consoante os alimentos que a mãe coloca no seu dia-a-dia, no seu corpo, o bebê vai sentindo um gosto diferente e, portanto, vai se familiarizando com paladares diversos. Se esta alimentação for saudável e diversificada, ir variando os alimentos saudáveis, legumes, frutas, etc., o bebê também se vai habituando a esses sabores e vai sendo o seu normal. Por outro lado, também durante a amamentação, que deve ser exclusiva nos primeiros 6 meses de vida, ou quando isso não é mesmo possível, a fórmula infantil nos primeiros 6 meses de vida também é exclusividade. Também aí é passado através do leite materno um sabor diferente consoante aquilo que a mãe consome, e então fazer a tal programação também da preferência alimentar do bebê. Quando o bebê começar a comer, com 6 meses na introdução alimentar, quando ele consumir aquele alimento, ele já conhece esse sabor. Já não vai ser estranho o sabor de um alimento que seja um pouco mais amargo, um pouco mais ácido, ou não tão doce, não tão adocicado. E já vai estar mais familiarizado e já vai ser mais fácil. E por outro lado, quando nessa introdução alimentar, se continuar o exemplo, através dos pais, se continuar esse exemplo e se forem consumidos esses alimentos, então o bebê vai percebendo, ok, isto é normal consumir isto, eu estou seguro se consumir isto, não me vai fazer mal.
Não então, é de todo estranho. Exatamente, não é estranho, então ele continua com isso, porque nós nascemos com uma preferência para o doce. Nós todos estamos programados para preferir o doce, e o leite materno é doce, não é? Portanto, é um mecanismo de sobrevivência. Um bebé preferir o doce, ele vai procurar aquilo que o faz sobreviver, que é o leite, não é? Por isso é que ele fica sôfrego para beber esse e para consumir esse alimento, porque é aquilo que lhe vai garantir a sobrevivência e o manter vivo. Nós mais tarde também desenvolvemos a preferência pelo salgado, não é? Um bocadinho mais tarde, alguns meses mais tarde, mas se esse salgado for um bocadinho mais moderado, mais atrasado, melhor. Por isso é que no primeiro ano de vida o bebé não deve consumir sal de todo, e mesmo após o primeiro ano tentar evitar ao máximo o consumo regular de sal adicionado, porque nós também vamos ter uma preferência portanto, inata por esse salgado. Por isso é que das coisas que são mais viciantes são as coisas muito doces ou muito salgadas, na alimentação assim mais processada. Por outro lado, também nascemos com uma apetência para rejeitar aquilo que é amargo ou rejeitar aquilo que é ácido, provavelmente porque se associa a alimentos potencialmente perigosos ou venenosos, e portanto rejeitamos aquilo que nos parece mais amargo, mais ácido. Mas esse gosto também se desenvolve e também se treina, não por alimentos completamente amargos e ácidos, mas alimentos não tão doces e não tão salgados, no fundo. E nós sabemos que são precisas, por vezes, 10 a 15 exposições de um novo alimento para o aceitar. Portanto, quando um bebê prova um alimento e não gosta, nós não devemos desistir. Por vezes é necessário dar 15 vezes. Ok, ele comeu couve-flor hoje, não gostou. Amanhã eu volto a dar couve-flor outra vez. Posso dar de uma forma diferente. Em vez dos floretos cozidos, posso dar em sopa de couve-flor, ou posso fazer um molho que tenha couve-flor. Portanto, ir variando as texturas, ir variando a consistência e a forma de apresentação também pode aqui criar desenvolver essa apetência, esse paladar por um certo alimento. Muitas vezes também oferecemos à criança, ao bebê, um certo alimento num prato. Ele diz que não gosta, não quer, mas depois come tudo, não é? Não acha que não gosta, não é? Ou não provou, ou não se lembra, e depois afinal até gosta, ou está habituado, ou conhece o paladar e é-lhe familiar, não é? A ideia, se os pais não desistirem, ele provavelmente também não vai desistir. Falaste de algo bastante importante que tem a ver com a questão eu diria, disciplinar o paladar das crianças, mas o exemplo aí é muito importante também dos pais, não é? Ou seja, desde logo, vimos logo com a questão dos alimentos que a mãe come na altura que está a amamentar. Mas é muito difícil tentar educar uma criança quando vê o pai ou a mãe que não come determinado alimento, ou que ele próprio começa a dizer que não gosta disto ou não gosta daquilo. Sim, sem dúvida. Portanto, quando queremos educar uma criança numa alimentação saudável, o nosso exemplo é muito importante, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Os pais são um espelho, não é? Mesmo que os pais digam uma coisa, aquilo que eles vão fazer é o que importa, não é? Se os pais dizem, não se come isto, isso não é bom, isso não faz bem, não se come isto, deves comer legumes, deves comer fruta, mas se os pais, eles próprios, não consumirem e a criança vir todos os dias que os pais consomem alimentos diferentes dos que lhe dão a si, ela vai querer consumir o mesmo que os pais estão a consumir. Por outro lado, como falámos, se os pais consumirem, a criança acha que é normal, que é bom, e quer fazer igual aos pais. E por outro lado, os pais também têm aqui um papel na criação de uma relação saudável com os alimentos, uma relação exato, o nome indica mesmo, uma relação saudável. Sabemos que uma relação pouco saudável ou emocional com a comida, com os alimentos, leva a muitos distúrbios alimentares no futuro e a algumas doenças, excesso de peso, obesidade. E então os pais têm aqui um papel de simplificar e não forçar para que a criança tenha uma relação boa e normal com a comida e perceba que a comida é alimento e serve para nutrir, serve para matar a fome, não serve para suprir sentimentos, não serve para resolver emoções. Quando está triste, quando está zangado, toma lá um chocolatinho. Não serve para isso, não é? Nós sabemos que não é? nós sabemos que há alguns alimentos mais doces, etc., que nos fazem sentir bem, e por vezes usamos isso como escape
Se comes não é? isto tudo, a seguir ganhas uma sobremesa. Exatamente, Este tipo de não relação. devemos fazer isso, exatamente. Se comeres tudo, ganhas uma sobremesa. Ou, se não comeres os brócolos todos, não vais brincar. Não é? Só vais brincar quando comes os brócolos todos. A criança associa os brócolos a uma coisa má. É uma punição, é um castigo. Por outro lado, se te portares muito bem, ou se arrumares o teu quarto, eu dou-te um reboçadinho. Isso não é bom, porque está a ensinar a criança que os alimentos resolvem coisas. E por outro lado, também se deve respeitar a fome. Por vezes a criança, o bebé, especialmente os bebés, eles nasceram com um mecanismo de autorregulação da saciedade. E o bebé, por vezes, está saciado, está cheio e não quer mais, e o adulto não percebe isso, acha que a criança devia estar a comer mais. E então, por vezes, insiste-se, e também é algo dentro dos limites razoáveis, claro, é algo que não se deve fazer, insistir para que a criança coma muito, ou forçar, ou obrigar, mas confiar que realmente o bebé, se forem oferecidos os alimentos saudáveis no timing certo, que ele sabe regular a sua fome. Eu vou querer fazer algumas perguntas mais específicas sobre esse assunto. Acho que há muitas dúvidas e que podem surgir aqui situações também elas criadoras de dúvidas, mas falamos disso já a seguir. Para já vamos fazer uma pequena pausa. Voltamos já a seguir para a segunda parte, também com uma oferta muito especial para si. Até já. TV Novo Tempo, o canal da saúde, o canal da esperança. Estamos de volta para a segunda parte de mais um Médico de Família e comprometido. Tenho uma oferta especial para si, o Guia de Estudo A Máquina Humana, uma revista, um guia de estudo com questionários, com vários capítulos divididos por áreas de interesse, tudo isto preparado para si, para que tenha um estilo de vida mais saudável, desde a área do exercício físico, o repouso, a alimentação saudável, a área da mente e muito mais, e é totalmente gratuito. O que é que tem que fazer para poder receber gratuitamente este guia de estudo? É tão simples quanto enviar-nos uma mensagem a dizer Máquina Humana para um 933 93 92 91. 933 93 92 91. Depois entraremos em contacto consigo para lhe poder enviar para a sua casa, gratuitamente, este guia de estudo. Eunice, quando falamos de alimentação saudável e quando falamos de alimentação para crianças e bebés, algo que é tabu e que traz muitas dúvidas para os pais encarregados de educação é a questão da alimentação vegetariana. Mesmo quando pais defendem este tipo de alimentação, quando chega o momento de alimentar os bebés, a dúvida surge, a questão surge. É ou não adequada? Tem que haver cuidados extras. Como é que funciona uma alimentação vegetariana para bebés? Eu diria até mesmo para uma mãe que está a amamentar. Sim, pode funcionar, pode ser muito adequada. Recentemente, assim, as entidades principais de pediatria e de nutrição corroboram que uma alimentação mesmo 100% vegetal pode ser adequada na infância, desde que seja, e especialmente aqui se for 100% de origem vegetal, desde que seja com acompanhamento médico ou nutricional. E então, realmente, sim, é adequada e pode ser feita com alguns cuidados. Quais é que são os principais benefícios? São os benefícios de uma alimentação vegetariana também no adulto, não é? Em princípio, essa criança irá ter um melhor perfil metabólico, menos prevalência de hipertensão, de diabetes, de síndrome metabólico, um índice de massa corporal mais adequado também depois na vida adulta, menos risco de ter colesterol alto, triglicéridos altos, menos risco, e alguns estudos mostram isto, que os vegetarianos têm menos risco de alguns tipos de cancro ou de lesões precursoras do cancro, menos risco de aterosclerose, aquela gordura que se desenvolve nas nossas artérias. Na verdade, esse início da aterosclerose pode começar na infância, ali umas estrias de gordura que se vão formando nas nossas artérias e que ao longo dos anos, das décadas, vão evoluindo e vão formando ali aquelas placas de gordura nas artérias, e é isso que pode mais tarde, e tão precocemente quanto aos 40, 50 anos, pode dar um infarto, um AVC e tudo isso. Portanto, começa na infância esta prevenção e pode ter realmente benefícios, porque uma alimentação vegetariana é naturalmente mais rica em fibra, naturalmente mais rica em micronutrientes protetores, como aqueles dos legumes e das frutas, os fitoquímicos, e mais pobre em gordura saturada e colesterol, que são aqueles grandes grupos de alimentos que contribuem para algumas doenças crónicas.
Depois também existem alguns benefícios específicos que podem acontecer durante a infância. Por exemplo, sabemos que há alguns estudos que mostram que uma alimentação vegetariana nas crianças está associada a menos risco de obesidade, menos risco de diabetes mesmo na infância, que cada vez está mais prevalente, menos risco de hipertensão na adolescência. Depois os benefícios também de quem consome muitos legumes e fruta, porque naturalmente os vegetarianos consomem mais legumes e frutas. E qualquer pessoa que o faça tem benefícios, seja vegetariano ou não. Tem um melhor perfil dos lípidos, menos colesterol, que também começa na infância, cada vez mais crianças começam a ter. E alguns programas de excelência nutricional, especialmente aqui de um médico, que é o Dr. Fuhrman. Ele estudou aqui, fez aqui alguns estudos com crianças através de um programa muito saudável, com alimentos mesmo muito saudáveis, uma alimentação vegetal sem processados, e mostrou que estas crianças que faziam uma alimentação assim tinham menos melhorias francas na sua asma, nas suas alergias. Quando tinham déficit de hiperatividade e déficit de atenção e hiperatividade, também tinham melhoria desta patologia, tinham menos obstipação, portanto menos prisão de ventre, o seu intestino funcionava melhor, tinham menos problemas da digestão, tinham menos infecções do ouvido e também podiam ter menos infecções cutâneas da pele, menos eczema e menos infecções, aquelas frequentes na infância. Portanto, aqui não são estudos muito robustos, mas há aqui uma clara tendência de possível benefício mesmo na infância. Sabemos que há vários tipos de alimentação vegetariana, já falámos disso num programa também sobre alimentação vegetariana, dos benefícios, nos riscos. No fundo, aqueles benefícios e os riscos que falámos de uma alimentação vegetariana geral também se colocam na infância e são mais importantes ainda na infância, não é? Muito importante é a questão de focar neste ponto de que vegetariano não é sinónimo de saudável. E também já falámos sobre isso em outras alturas, penso eu, que o facto de fazer uma alimentação vegetariana, mesmo que seja 100% vegetariana ou chamada vegan, embora vegan tenha uma parte ética para além da alimentação, fazer isso não significa que a criança ou que o adulto esteja a consumir uma alimentação saudável, se isso significar simplesmente tirar alimentos, por exemplo, tirar a carne, tirar o peixe, tirar os ovos, tirar o que quer que seja. Mas nós o que queremos é que realmente colocar alimentos saudáveis, mais legumes, mais frutas, mais leguminosas, ok? Podemos tirar algumas coisas, mas que isso não seja o foco. O foco é colocar os alimentos saudáveis e que eles estejam em maior quantidade. Assim, os potenciais riscos e aspectos a terem atenção são o déficit de alguns micronutrientes, de algumas vitaminas. O déficit de vitamina B12 é muito importante, portanto um bebê, especialmente um bebê ou uma criança que faça uma alimentação 100% vegetariana, se já não for amamentado ou for pouco amamentado, porque o leite materno também tem vitamina B12, se a mãe consumir, e aí lá está aquilo que tu perguntaste da amamentação, a mãe tem que também ter o aporte, se for vegetariana, especialmente se for 100% vegetariana, tem que ter atenção no aporte destes nutrientes e, por exemplo... Se necessário fazer complementos, não é? E se for necessário fazer suplementação, por exemplo, de vitamina B12. Se a mãe tiver o aporte necessário, vai passar no leite e se o bebê a criança ainda for amamentada, ainda vai ter esse aporte de alguma proteção. Mas fazer aqui um acompanhamento individualizado neste sentido. Depois também há potenciais déficits de ferro, que isto também acontece numa população omnívora, que é o déficit de micronutrientes mais frequente. Pode haver déficit de zinco, mas que à partida, se for uma alimentação diversificada, que tenha portanto, que tenha leguminosas, que tenha legumes, frutas, também sabemos que o germe de trigo pode ter algum zinco, portanto, mas se for uma alimentação diversificada e que tenha o aporte necessário de ferro, geralmente também vai ter de zinco. Depois, a partir ali de 1 ano de idade, também pode ser importante pensar no cálcio, portanto, o déficit de cálcio. Para aqueles que não consomem laticínios, tem mesmo que focar nos alimentos ricos em cálcio de origem vegetal, e aqui temos, por exemplo, as sementes de sésamo, ou aquela pasta de sésamo que é o tahine, que é usado para fazer o hummus, é cada vez mais conhecido. Tem muito cálcio. Os vegetais de folha verde escura, cozinhados, de preferência, também têm. Depois tofu, feijão branco, as amêndoas,
e todos os produtos da alternativa aos laticínios que têm cálcio adicionado, também são uma boa fonte de cálcio. Aqui neste aspecto é importante que se perceba que às vezes os pais não querem que as crianças consumam laticínios, portanto leite de vaca, não é? E acho que isso faz sentido, especialmente uma criança amamentada, está a beber o leite materno, para que é que precisa de leite de vaca? Exatamente, não é? E que depois, quando introduzem, querem dar uma alternativa vegetal. E depois iniciam leite de amêndoa, leite de aveia, leite de arroz. Não é uma boa alternativa. A melhor alternativa é realmente a bebida de soja. Porquê? Porque é aquela que é mais parecida em termos proteicos com os laticínios e idealmente suplementada com cálcio. Portanto, a escolher um leite para uma criança, uma bebida vegetal para uma criança, o ideal é ser uma bebida de soja com cálcio e que não tenha açúcar adicionado e outros conservantes e tudo isso. Portanto, tenha uma lista simples, mas que tenha cálcio adicionado. Acho que é muito importante. Só por tudo aquilo que tu disseste e por exclusão de partes, nós já começámos a perceber o problema dos alimentos ultraprocessados e dos açúcares. Mas mesmo assim, eu pergunto-te se queres destacar algum perigo, algum problema em concreto deste tipo de alimentação nas crianças. É assim, os ultraprocessados não são bons para ninguém, quanto menos nas crianças, não é? Os ultraprocessados, os alimentos com muito sal, muito açúcar, muito processados, eles são hiperestimulantes, eles são mesmo estimuladores do nosso paladar, eles são feitos para serem muito agradáveis ao paladar, para estimular muito o nosso paladar e para nós querermos consumir outra vez, algum tempo depois de consumirmos. Por isso é que quando nós gostamos muito do doce, comemos uma bolacha e é difícil não comer mais algumas. Ou é difícil comer uma batata frita, para quem gosta muito de alimentos mais salgados, é difícil não comer o pacote todo, ou não comer algumas batatas fritas, não é? Portanto, aquilo é viciante. Tanto a crocância, aquilo é tudo feito mesmo para ser aprazível e agradável. E se nós, portanto, numa fase muito precoce da vida, deixarmos a criança consumir esse tipo de alimentos, ela vai ganhar o gosto destes alimentos e mais tarde vai ser muito mais difícil diminuí-lo. Por outro lado, se nós habituarmos a criança a gostar dos alimentos simples, preparados de uma forma simples, mesmo alimentos simples, gostar de uns brócolos cozidos, normais, sem grandes refogados, sem grandes... gostar de feijão cozinhado, molhado e cozinhado normal, gostar portanto, de fruta fresca a comer diretamente. A criança vai se habituar a essa textura, a essa simplicidade e mais tarde, mesmo que depois já tenha acesso a todos os outros alimentos e tenha que fazer a escolha, vou consumir ou não vou consumir com os meus amigos, ela tenha presente e tenha a sua programação do paladar de forma a que seja natural consumir legumes, frutas, sopa, tudo isso, não é? E o resto, os outros possam ser demasiado doces ou demasiado salgados e não tão aprazíveis para... Não quer dizer que não goste, mas que se calhar não vai ter tanta tendência a fazê-lo todo, continuamente, ou sempre que tem uma oportunidade, ou sempre que tem uma festa. Muito bem. Teríamos muito mais para dizer, enfim, fugimos de um programa, quanto mais para dois, mas ainda queria falar sobre algo bastante interessante que tem a ver com a questão da saciedade, os sinais de fome das crianças, porque muitas vezes os pais têm dificuldade em lidar com isso. Querem que as crianças comam, que comam bem, mas sobretudo na questão dos bebés, se o bebê come, se não come, às vezes noções de amamentação programada, em que acorda o próprio bebê, porque tem que ser de X em X horas. Como é que funciona esta relação entre pais e mães e esta relação também entre a gestão da fome das crianças, supostamente? Uma coisa que nós temos que perceber é isso. Por acaso, a pediatra da minha filha sempre disse isto, e há muitos pediatras, médicos de família que também dizem isto, que seguem crianças e bebés, que não existe a possibilidade de um bebê saudável morrer à fome com comida à frente. Isso não existe, não é? Nenhum bebê com comida à frente, com capacidade de comer, vai morrer à fome, não é? Portanto, se nós apresentarmos os alimentos certos ao bebê, se ele tiver fome, vai comer, não vai morrer à fome, ok? A não ser que tenha algum problema de saúde, que, por exemplo, não se consiga alimentar, porque tem algum problema motor, o que quer que seja. Não é uma decisão consciente, não é? Exatamente. Não gosto, não exatamente. vou comer. Não vou comer, vou passar fome e vou colocar em risco a minha sobrevivência. Isso não existe. Portanto, é proporcionar tudo aquilo que é possível, um ambiente com pouco stress, um ambiente calmo, oferecer os alimentos certos para que o bebê queira comer.
E às vezes os pais também não percebem que a criança teve a tarde toda a fazer snacks. Depois chega a hora de jantar e não quer comer. Não é porque aqueles alimentos não sejam bons, mas por vezes tem que gerir ali os snacks que não podem acontecer antes do jantar. Tem que se permitir que a criança tenha fome, porque a fome é o maior impulso para comer e para comer alimentos saudáveis. Claro. Porque nós, depois de uma refeição, não nos apetece, se calhar, um prato de brócolos cozidos sem sal, sem azeite, sem nada, não é? Ou um prato cheio de alface. Mas se estivermos cheios de fome há 5 ou 6 horas sem comer, provavelmente vai-nos apetecer, não é? Eunice, em 30 segundos preciso fazer esta pergunta, apesar dela estar implícita nos 2 programas. Temos solução ou não se a nossa alimentação na infância não foi a mais adequada? Ainda há alguma coisa a fazer? Há sempre alguma coisa a fazer. Melhorias no sentido da alimentação são sempre benéficas. Reeducar o paladar é sempre benéfico. Se tivesse sido feito desde a infância, teria mais impacto, havia mais probabilidade de agora em adultos conseguirmos fazê-lo, mas se nos apercebemos disso agora, estamos sempre a tempo de mudar, de fazer uma melhor alimentação, de ter um estilo de vida mais saudável. Estamos sempre a tempo de ter benefícios. Obrigado, Eunice, mais uma vez. Para si que está desse lado e até está a pensar fazer algumas alterações no seu estilo de vida e na sua alimentação, nem sempre é fácil e às vezes é preciso ajuda. E é nisso mesmo que os vários especialistas que prepararam este guia de estudo também pensaram nisso. E para além de lhe trazer as sugestões para uma alimentação mais saudável, também há algumas sugestões para uma alimentação de transição, para passar de um lado para o outro, e também com propostas muito práticas para preparar os seus alimentos para que não só sejam saudáveis, mas também sejam saborosos. E o melhor de tudo é que é totalmente gratuito. Basta enviar-nos uma mensagem para o 933 93 9291. Depois entraremos em contato consigo para lhe fazer chegar a revista gratuitamente à sua casa. Dizer-lhe também que o programa estará disponível em podcast, em radiorcs.novotempo.pt e também no YouTube da Novo Tempo Portugal. Um grande abraço, obrigado por ter estado desse lado e até ao próximo programa, se Deus quiser.